Mas se eu pudesse escolher o mal, Hum. e eu nunca pagaria a consequência disso, não existiria nem livre-arbítrio, nem semelhança com Deus, nem justiça. Porque Deus é livre. Aí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então nós também somos livres. No nosso livre-arbítrio é isso. E aí se Deus, ele nos capacitou... Se Deus nos criou a imagem e semelhança, por que em Gênesis ele diz que ele deplorou ter feito o homem? Não, ele não é... Deus nunca vai mudar de ideia. Deus nunca... Mas Deus Gênesis nunca diz que ele olhou para a humanidade e viu que a humanidade inteira era má e Deus deplorou ter feito o homem. Porque aí você tem que entender que existem dois tipos de vontade de Deus. Existe a vontade de Deus absoluta, que é o plano dele. E existe a vontade normativa de Deus. Deus quer que nós façamos o bem. Então, Deus permitiu que o homem fizesse o mal, e o fato do homem fazer o mal está dentro da vontade absoluta de Deus, que é a sua providência para o universo. Mas o homem fazer o mal não está na vontade normativa de Deus, porque Deus nos deu normas de ações. Então, quando Deus deplora ter feito a humanidade, ele deplora a violação da sua vontade normativa. Então Deus falou, façam o bem, tá aqui os 10 mandamentos, a humanidade violou, ele deplora isso. Na verdade, não existiam os 10 mandamentos ainda. Não, nessa altura de Gênesis não, mas a humanidade violou a lei natural. Sim. Então a violação da lei natural causa essa ojeriza em Deus. Mas ele nunca mudou o plano dele. E aí, tanto que eu discordo completamente que você fala que o homem é o câncer da terra, né? Eu acho. Por que você acha isso? Porque eu acho que o homem é mau por natureza. Eu acho que nós que tentamos fazer o bem, nós somos exceção. E existem inúmeros estudos já comprovando que quando você permite uma pessoa fazer coisas ruins e ela acha que está sendo filmada, ela não faz. E quando ela acha que não vai ter consequência, ela começa a fazer. Platão fala sobre isso no seu livro A República, ele faz uma alegoria, o Anel de Giges. Né? Ele fala que Giges era um pastor, que era um cara super do bem, que todo mundo gostava e tal. Ele acha um esqueleto de um gigante enterrado com um anel de ouro, ele põe um anel e ele, na reunião de pastores, ele começa a virar o anel e ele percebeu que quando ele virava o anel, as pessoas falavam dele como se ele não estivesse lá, ele ficava invisível. E aí ele percebe que o anel dava o poder para ele. Quando ele percebe que ele poderia fazer o que ele quisesse sem ninguém saber que era ele... Cara, ele virou um crápula, ele conspirou, ele matou o rei, ele comeu a rainha, ele virou um tirano, tal. Então, assim, é isso que a gente fala da ética e da moral, né? Quem é você quando ninguém tá vendo? Mas isso quer dizer que quando a gente obtém o poder, nós se tornamos maus? Não. Ou a gente já nasce mal por si não é só? o poder. Eu acho que o ser humano é mau por natureza e quem tenta ser bom é exceção. Né? Quando a pessoa, o que evita a pessoa de ser má é as sanções da sociedade. Quando ela acha que não vai ter punição, ela dá vazão à natureza má dela. Eu vou te dar um exemplo. É isso que eu tento ensinar para os meus filhos. Um vídeo meu que viralizou muito na internet é do meu filho andando de bicicleta, lembra? Eu acho até que eu te falei, meu filho estava no condomínio que a gente morava, ele tinha 10 anos na época, 9, 10 anos, sei lá, e ele estava andando de bicicleta, ele escorregou, e bateu num carro, fez um amassadinho quase imperceptível. Ninguém viu. Meu condomínio não tem câmera, não tem nada. Sabe o que ele fez? Ele tocou a campainha, saiu o menino, ele mandou chamar o pai do menino e falou, tio, eu tava andando de bicicleta, sem querer escorreguei, bati no seu carro, fez um amassado na porta. Aí o cara falou assim, não, fala com seu pai. Ele falou, não precisa, eu converso com meu pai, amanhã eu venho aqui. Cheguei em casa, ele falou comigo, a gente foi lá, conversou com o cara não acreditava. Isso é moral. É o que você faz quando ninguém tá te olhando. Então você se contradisse. Entende? Não, mas é porque eu ensinei esses valores pra ele. É uma escolha dele seguir ou não. Então ele não é um câncer na terra, pô. Não, porque eu tento passar os meus valores, mas a maioria não é assim. A maioria, e você olha pelos comentários da internet, olha que idiota, se fosse eu saía fora, ensinou o moleque, não sei o quê, porque eu ainda ia fazer ele pagar metade. No final das contas, eu nem paguei, porque o cara ficou com dó, o cara comprou um borrachão no Mercado Livre e falou, não cobra dele não, porque o martelinho de ouro tinha saído R$550, sei lá. Eu virei pro meu filho e falei assim, filho, eu vou fazer o seguinte, papai vai pagar metade, a outra metade eu vou tirar do seu cofrinho e vou descontar da sua mesada. E aí o cara falou, não? Falei, por que não? Ele falou, não, mas ele veio contar que ele bateu no carro e tal. Eu falei pra ele, por isso que eu tô pagando metade. Sim. Porque ele tem que aprender que mesmo sem querer, as nossas ações, elas têm consequências. Sim, então eu estava educando meu filho. E você tá ensinando que a honestidade é um dever, não é um prêmio. Exato. Ele
Ele cometeu um amassado, vai pagar. Exato. E que bom que mesmo Isso. assim ele foi honesto. Exato. E como ele foi honesto, eu tô disposto a... Porque se ele não tivesse sido honesto e eu descobrisse, ele ia pagar sozinho. Ainda Entende? tomar uns... Não, porque eu não bato neles, mas não preciso. Mas assim, a ideia é essa. Eu tento ser o melhor ser humano possível, porque eu só acredito nessa vida. Entende? Tento deixar esse legado. E eu quero que os meus filhos sejam bons e que meus netos sejam bons. Pra gente poder tentar fazer, eu acredito na corrente do bem. Se você faz uma coisa boa, outra pessoa também vai se incentivar a fazer outra coisa boa. O que Deus falou pra Ló? Se houvesse 2 justos aqui em Sodoma, eu salvava a cidade. Então, se tiver 2 justos no mundo, a humanidade não é o câncer. Bom, ok, por esse ponto de vista, sim, mas se você olhar no geral, a humanidade é má, a humanidade é guerra, um tentando comer o outro, um passando a perna passando a perna no outro, as pessoas fazendo mal, fugindo, as pessoas não, elas se reprimem pela lei, pela lei. Né? Não, mas a lei não vai tornar ninguém bom ou mal. Mas ela reprime as ações. A lei é necessária. Porque o cara tem medo. A lei é necessária para manter um grau de ordem e civilidade, mas não é isso que vai tornar ninguém bom ou mal. Agora, você olha para a humanidade, você vê toda a maldade do mundo, mas aí você vê o seguinte: Jesus escolheu se encarnar e morrer por esses caras todos. Mas, vou te dar um exemplo. Eu tive uma briga no trânsito há um tempo atrás. Mas deixa só ele terminar. Desculpa, termina, irmão. Então tá bom, você pode achar a humanidade, se você quiser achar da humanidade, você pode achar, mas o fato é que Deus se encarnou e morreu na cruz para salvar esse bando de pecadores. Quem sou eu para contrariar Deus? Deus escolheu salvar todo mundo. Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo foi lá no Getsemane, contemplou todos os pecados da humanidade, ele viu todas as bizarrices e mesmo assim decidiu morrer na cruz para nos salvar. Então, se Deus não nos encara como um câncer, eu também não vou encarar. Bom. Não entendi, cara, a sua linha de raciocínio. Ele falou assim, a humanidade é um câncer, seria melhor se a gente nem existisse. Sim. Mas Jesus Cristo, que é Deus, viu todos os nossos pecados, viu muito mais do que ele viu. Ele viu com a intuição divina dele e falou, mesmo assim eu escolho morrer na cruz para salvar esses pecadores. Então, quanto vale a humanidade? Vale um Deus que se encarnou e verteu sangue para nos salvar. Isso não é um valor baixo. Entendi. São Leão Magno falava, cristão, contempla a tua dignidade. Foi por ti que Deus se encarnou e sofreu. Quer dizer, do ponto de vista cristão, a humanidade vale tanto que Deus desceu na terra e se sacrificou para salvar ela. Olha o Deus sacrificado e contempla a tua própria dignidade. Segundo a doutrina cristã, nós estamos do que o Novo Testamento chama de benignidade merecida de Deus. A gente está sobre as bênçãos que, teoricamente, a gente não mereceria. Nós não segundo temos valor a doutrina por nós cristã. Deus nos deu valor. Exato.